Filhos, eu vou começar pela primeira leitura, para que é uma sequência, é uma coerência lógica, tudo que vamos ouvir hoje, nesta palavra de Deus que é tão profunda. Parece que não nos atinge, mas você saberá que sim. Vejamos. A primeira leitura, ela é tirada do Deuteronômio. Deuteronômio faz parte dos 5 primeiros livros, que são chamados do Pentateuco. E Deuteronômio faz parte dos livros que coloca os princípios básicos para se viver de forma correta como um bom judeu. E aqui está escrito que guarda o dia de sábado e o santifique. Alguns mestres, alguns que interpretavam a lei, eles diziam que o sábado, o guardar o sábado, o Shabat, era um dos mais importantes dos mandamentos, que se alguém guardasse bem o Shabat, o dia de sábado, ele estaria perto da santidade. Você entendeu o que eu falei? E esse dia era muito memorável, porque tem um outro texto que diz que quando o sol começava a se pôr, em cada aldeia havia um homem que pegava o shofar, que era feito do chifre, e tocava. Quando tocava, aqueles que estavam no campo paravam de trabalhar e começavam a voltar em direção à casa. Quando aquele homem tocava 2 vezes, as donas de casa paravam o serviço. E quando saía a 3ª estrela no céu, tocava 3 vezes, Shabat. Mas não era para ser um dia chato, abusivo, cheio de regras. Entenda, essa era a ideia positiva. Era o dia que logo de manhã eles iam para rezar. Durante os outros dias, o pobre comia uma vez no dia, no Shabat não. O rico tinha que dividir a mesa com o pobre. Então se ele comesse 3 vezes, e no Shabat se comia 3 vezes, o que se fazia? O pobre era beneficiado. Então era um dia onde as coisas eram partilhadas. A porta de uma casa tinha que ficar aberta, porque se um estrangeiro, um transeunte, estava longe da sua cidade, podia entrar na tua casa e comer junto. Olha que coisa maravilhosa, que dia fantástico. Não eram aquelas regrinhas, não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo, não. Era um dia para resguardar-se para o Senhor e partilhar daquilo que se tem. Primeira leitura. Entenderam? Sim ou não? O problema é que quando, agora você tem que pegar a regrinha e sobe até Jesus Cristo. Eles pegaram isso que era algo positivo e encheram de regras. 39 regras que eram subdivididas em muitas outras. Vou dar exemplo. Por exemplo, se o teu sapato tivesse prego, você não podia andar com o sapato de prego, porque era pesado, seria esforço. Regras assim. Bom, quantas vezes eu tive na Terra Santa? Se Deus quiser, ano que vem volto com a peregrinação. Existe até hoje o elevador para nós méros mortais e do judeu. Eles não podem tocar
para apertar a tecla. Então eles ficam assim. Como eu não entendo bolufas nenhuma de hebraico, aramaico, eles mandavam eu apertar. Eu não apertava nada. Aperte você, uai. Mas ele esperava a gente apertar, eles entravam. Ou iam no deles. Brincadeiras à parte, só para descontrair um pouco. Caiu-se na casuística. Aquilo que era uma celebração da vida em Deus, da partilha, da grande lembrança. Fomos escravos. E quando éramos escravos, nós não podíamos parar de trabalhar. O faraó e os egípcios nos faziam trabalhar todos os dias. Mas depois, quando conquistamos a nossa terra, nós somos livres para dar um dia a quem nos libertou. Compreenderam? Esse é o nosso domingo. Nós somos uma cambada de escravos. Ah, padre, mas hoje não tem problema trabalhar. Quem falou que não tem problema? Quem falou que está certo ficar com tudo aberto e obrigando os empregados, que não podem viver com a família no domingo, que não podem ir numa missa, os filhos não podem ir numa catequese? Espera aí, você é católico? Cristão? Guardar os domingos? Ir à Santa Missa? Eu não estou falando, percebe, não é para cair nas obrigações, mas quanto se perde ao não se observar um domingo, a família não poder se reunir, de sentar em torno de uma mesa, porque tem que trabalhar, escravo do econômico, escravo que somos, sem selo. O domingo, disse agora recentemente, o Papa e quase todos, o anterior a este, Bento XVI falou, Francisco falou, o Catecismo fala sobre a importância do domingo em nossas vidas. Mas nós achamos que não precisamos. Vivemos, aí caímos num estresse, vivemos com problemas de saúde, vivemos com sérios problemas de pressão alta, perdemos os relacionamentos, perdemos as famílias, desfazemos os casamentos, os filhos acabam não tendo uma formação cristã, tanto por estar com os pais na missa, quanto por uma catequese bem feita. Perceba o quanto se perde. Não estou ameaçando, estou mostrando os bens que nos são reservados. Feito esse introito, vamos ao Evangelho, que agora fica mais fácil. Jesus estava passando num campo e os apóstolos arrancaram espigas e começaram a comer e os acusaram. Por que eles não observam o sábado? Nunca te chamou a atenção nesse texto? Por que eles não foram acusados de roubar? Porque na verdade, pena que eu não sabia quando era piá, que se você, plantação de mexerica, se você passar perto e comer por vontade sua, não para levar para casa, não é roubo. Na Bíblia não é. Por isso eles não foram acusados de roubo. Eles acusaram de algo pior, de violar o sábado. Essa acusação é pior. Foi quando Jesus disse: mas vocês, o vosso pai Davi fez até pior, comeu o pão dedicado exclusivo aos sacerdotes, porque tinha fome.
O que é que está em questão aqui? A vida, a fome. Lembra o começo do meu sermão? Plenitude da vida, dada ao Senhor, recebida de Deus. O que está em questão aqui é o essencial, é um Deus da vida e não de proibições. Depois, Jesus acrescenta algo que é fantástico. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Gente, se tivéssemos tempo para refletir, o homem foi feito, o sábado foi feito para salvaguardar a plenitude do ser humano. Então a lei não é para punir somente o ser humano. A lei foi feita para proteger o ser humano, mas a partir do momento que a interpretação do sábado está tirando a vida, está tirando a dignidade, está tirando a plenitude pessoal, econômica, tem alguma coisa errada. Nós às vezes vivemos e nos sustentamos em regrinhas e esquecemos de olhar o outro na sua plenitude. Nós vivemos de regras, de julgamentos, de pré-julgamentos, de preconceitos. Esquecemos que atrás do defeito tem uma pessoa humana. Repito, mesmo que a pessoa tenha seus defeitos, ela é uma pessoa humana, é meu irmão, é minha irmã. Se assim pudéssemos pensar o outro como um templo de Deus, ninguém mataria, ninguém roubaria, ninguém declararia guerra, ninguém teria coragem de tirar um feto, ninguém teria coragem de usar uma arma. Mas a coisa fica mais acerrada, piora. De repente Jesus entra na sinagoga. Havia um homem de mão seca. É verdade que um princípio do sábado era assim: se você precisar quebrar o sábado para salvar uma vida, faça-o, porque a vida salvada fará com que ele leve muito mais a sério o preceito do sábado. Mas aqui não se aplica. Por quê? Jesus podia esperar o final do sábado. Então por que ele curou? Não era uma questão de risco de vida, que eu usei um dos pontos da casuística. Então por que Jesus o fez? Porque Jesus queria colocar em xeque aqueles homens que ficaram dentro da sinagoga com o olhar em riste, crucificando, entre aspas, julgando. Jesus diz, veja que interessante: levanta-te, vem para o meio. Ele estava no canto. Por que ele estava no canto? Porque era um defeituoso. E um defeituoso, com detalhe importante, a mão seca, entre aspas, amaldiçoado por Deus. Jesus, veja o que ele está fazendo: vem para o meio. Sempre a palavra de Jesus é vem, não fique nos cantos, nas periferias existenciais.
Você não foi feito para viver de miséria. Aqui eu estou falando do ponto de vista antropológico, teológico e sociologicamente falando. Vem para o meio. E Jesus lança um questionamento. Eu sei que o tempo está indo, mas eu preciso chegar ainda num ponto crucial. É permitido, ele pergunta, é permitido ou não fazer o bem ou o mal? Silêncio. Silêncio. Então, o evangelista Marcos é o único que escreve isso. Lucas e Mateus contam o mesmo fato, mas eles não põem este aspecto. Jesus olhou ao seu redor. Imagina Jesus olhando, cheio de ira e tristeza, porque eram homens de coração duro. Marcos é o único que fala disso. Por quê? O próprio Jesus está olhando para a sociedade, para mim, para você. Ele está olhando nessa igreja, ele está olhando por essa câmera de televisão. Ele olhando e percebendo, e às vezes com ira e tristeza. Por quê? Porque ele não nos ama? Não, porque o nosso coração é duro. Por tudo que eu falei até agora, da primeira leitura, do evangelho de hoje, a gente fica duro, coração duro, vingativo, ódio, preconceito, indiferença, fofocaiada da peste. Jesus olha, cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração. Então ele diz: estende a mão. O homem estendeu e ficou curado. Este é o sábado. Este é o Shabat. Não entendi, padre. Sim, esta é a ação de Deus, curar. Não importa quando, não importa onde, não importa quem. A ação de Deus é curar. Essa é a mensagem central da primeira, segunda e o evangelho. Não vou poder ir na segunda, apesar que a segunda é o Paulo com o coração dolorido, porque o acusaram de não ser bom na evangelização. É, isso mesmo. Disseram que ele era ineficaz como pregador. Depois se lê sozinho a segunda leitura. Esse é o verdadeiro Shabat. Esse é o verdadeiro domingo. Esse é o verdadeiro sentido do nosso encontro. Que todos, quem está nos cantos e no meio, sermos curados pelo Senhor. Amém.